Bom dia a todos, eu sou a doutoranda Manuela, do doutorado em Biociência Animal pela Unic, meu orientador é o professor Sérgio Tossi, e eu vou apresentar um relato de caso sobre carcinoma mamário papilar grau 2 em cadela sem raça definida. Então, eu inicio falando que a incidência de tumores em cães ela está relacionada ao aumento da expectativa de vida deles. Então, hoje a gente sabe que os cães vivem muito mais do que antigamente. E a neoplasia mais diagnosticada em cadelas é o tumor mamário, principalmente em cadelas de meia idade a idosas. E as neoplasias malignas, elas predominam o diagnóstico, resultando em cerca de 70% dos casos. O tratamento de tumor mamário normalmente consiste na mastectomia, que é a remoção total da cadeia mamária acometida. O diagnóstico definitivo ele é obtido após a cirurgia, né? Então remove toda a cadeia mamária acometida e envia essa cadeia para o exame histopatológico para avaliar então qual é o tipo de tumor e o grau que esse tumor ele está cometendo no animal. Então, o prognóstico do animal, a sobrevida, o seu tratamento, tudo isso ele vai depender do tipo e do grau do tumor que vai vir como resultado do exame histopatológico. Então, o objetivo desse trabalho foi relatar um caso de uma cadela de 11 anos, sem raça definida, que apresentava nódulo mamário, diagnosticado como carcinoma mamário papilar grau 2, submetido ao procedimento de mastectomia unilateral. Então, foi atendido na clínica veterinária da Universidade de Anhanguera, do campus de Arapongas, uma cadela de 11 anos, sem raça definida, e ela apresentava um nódulo em mama inguinal esquerda, que media cerca de 20 por 20 centímetros, um nódulo grande, e já estava com uma lesão ulcerada, alopécico, firme e fixo. Foi então realizados os exames hematológicos e bioquímicos como pré-operatórios para avaliar então se estava tudo bem para a gente colocar ela em cirurgia, e os exames estavam dentro da normalidade. Realizou-se também exames de imagem para pesquisa de metástase, que também estavam dentro da normalidade. Então, o animal ele foi encaminhado para o procedimento de cirúrgico de mastectomia, onde foi realizado a remoção da cadeia mamária unilateral esquerda. A cirurgia ocorreu sem intercorrências e o animal ele permaneceu em monitoração, então ele ficou internado por 24 horas para que a gente avaliasse e também realizasse analgesia. A cadeia mamária removida, ela foi então enviada para o exame de biópsia, para o exame de histopatológico, e ele então veio como resultado de carcinoma mamário papilar grau 2, um carcinoma altamente maligno. Então essa aqui é a imagem da cadela, né? Um tumor bem grande que já estava fixo, firme, a pele já estava começando a ter ulcerações, né? Região alopécica. Então era um tumor já que estava de tamanho bem grande. Então, em relação à discussão, a gente sabe que os carcinomas representam cerca de 70% dos tumores malignos e eles acometem tecidos epiteliais da glândula mamária. E os tumores mamários, eles acometem mais fêmeas quando comparadas aos machos e também fêmeas de meia idade a idosas, igual no caso relatado aqui, que era uma cadela de 11 anos. O diagnóstico, né, o diagnóstico definitivo do tumor, ele é obtido por meio do exame histopatológico, que vai fornecer as informações do tipo do tumor e do grau de malignidade. Nesse caso, o tumor veio como carcinoma papilar grau 2, um tumor altamente maligno, tendo um prognóstico aí um pouquinho mais reservado, porque daí o animal precisa passar por avaliação frequente, ele precisa ser avaliado, talvez até iniciar protocolo quimioterápico, mas como nesse caso o tutor ele não tinha condições financeiras, ele vai fazer apenas a avaliação a cada 2 meses. Então, conclui-se que o exame histopatológico ele é fundamental para o correto diagnóstico das neoplasias e ele também ajuda muito no prognóstico do paciente. Então, ele vai nos direcionar sobre a sobrevida e sobre como que vai ser a consequência do tumor para o animal. O exame ele deve ser realizado em todo paciente que apresenta nódulo para a obtenção de um diagnóstico definitivo e o tratamento correto do animal. Então, o exame ele é de suma importância para todos os animais que apresentam tumores. Aqui, então, são as referências que eu utilizei. Muito obrigado!